Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Vamos dar continuidade então, né, sobre o tema da Imaculada Conceição. É só um minutinho, vou ver se eu vou num lugar um pouquinho menos barulhento aqui, só. Então, o trecho é do volume 23 e o capítulo é 21. Um minutinho. Esse fica menos barulho da rua. A data, então, é 8 de dezembro de 1927. Quem vive no querer divino fica regenerado nele e é dotado de seus bens. A Virgem, pequena luz, e como se tornou sol em virtude do querer divino. Então, primeira vez que estou lendo, prestar atenção, né? Estava a fazer o meu giro em toda a criação para seguir todos os atos que o Fiat divino exercita nela. Mas enquanto fazia isto, pensava entre mim. Sinto que não posso fazer menos que girar em toda a criação, como se não pudesse estar se não fizer minhas pequenas visitas ao céu, às estrelas, ao sol, ao mar e a todas as coisas criadas, como se um fio elétrico me atraísse no meio a elas, para louvar a magnificência de tantas obras e louvor, e amar aquela vontade divina que as criou e as tem estreitas, como em seu punho divino, para conservá-las belas e frescas, tal e como as tirou à luz do dia, e pedir aquela mesma vida e domínio que o Fiat divino tem nelas, no meio das criaturas. Então vamos lá. Então ela estava girando em todas as coisas criadas, né? E ela sente o que a ligação, né, que ela tem com as coisas criadas, né? Que ela não consegue ficar sem as visitas, né? Quer dizer, ela não consegue, porque ela tem uma ligação com todas as coisas criadas, né? E ela reconhece que em todas as coisas criadas o Fiat divino, que tem domínio sobre todas as coisas criadas, que mantém todas as coisas e que também tem o mesmo domínio nela, na alma dela, né? Vamos só para ir pensando de acordo com o trecho. Deixa eu ver onde que eu parei, que eu não vi aqui. Nossa, aqui, né? Acho que aqui, ó. Eu vou deixar até aqui em cima, aqui, olha. E por que não posso fazer menos? Mas enquanto pensava assim, o meu amado Jesus mexeu-se dentro de mim e disse-me, aqui no número 2, tá? É que eu fiquei perdida agora, onde eu estava. Minha filha, deves saber que tu nascestes não uma vez. Isso é muito interessante o trecho, prestar atenção. Então, minha filha, deve saber que tu nascestes não uma vez, mas 2 vezes. Uma vez com as outras criaturas e a outra vez foste regenerada em minha vontade. E sendo teu parto, tudo que a ela pertence é teu. E assim como o pai, a mãe, dotam a sua filha de seus mesmos bens, assim meu querer divino, conforme te regenerou, te dotou de suas propriedades divinas. Então, presta bem. Então, 2 vezes a gente o que? Renasceu. A gente renasceu na vontade divina. Por isso que tem essa ligação com todas as coisas criadas. A gente volta a ligar porque eles vivem no Fiat divino.
Então, se você nasce no Fiat Divino, você está o quê? Ligada com tudo que vive dentro do Fiat Divino. Então, todas as coisas criadas, por isso que sente essa ligação, né, que ela está falando aqui. Porque assim, as coisas não saíram da vontade divina. Elas estão lá, permanecem lá, são alimentadas pela divina vontade, mas da forma querida, né, de Deus, vivida, elas nunca saíram de lá. Então, o que Jesus está falando aqui? Então, que você nasceu com as outras criaturas, quer dizer, fora, né, não vivendo da vontade divina, mas quando a gente entra na vontade divina, novamente, quando a gente regressa à vontade divina e passa a viver dela, a gente nasce na vontade divina, né? E nascendo na vontade divina, a gente tem o que? Passa a ter o direito de tomar posse de todas as coisas da vontade divina, né? Porque aqui que ele está falando, o pai e a mãe dotam os seus filhos de seus bens, né? Então, as coisas criadas é um bem de Deus, né? E o bem de Deus, a gente passa a ter como herança, né, as coisas, né? Então vamos ver aqui onde parou. Pelo que eu vi, já pulou a tela do meu celular aqui, né? Nossa Senhora, não sei o que acontece, gente. Do nada acontece isso aqui, mas eu não vou parar. Aqui, ó. Vamos lá, estamos nesse aqui, ó. 23, 21. Então vamos lá. É aqui, né? A gente parou no 2. Minha filha deve saber que tu nasceste não uma vez, mas duas. Uma vez com as outras criaturas, a outra vez foste regenerada em minha vontade. E sendo teu parto, tudo que a ele pertence é teu. E assim como o pai e a mãe dotam a sua filha de seus mesmos bens, assim meu querer divino, conforme te regenerou, te dotou de suas propriedades divinas. Agora, quem não ama, quem não procura estar no meio de suas propriedades, então é natural a gente amar todas as coisas criadas, porque ela, é o que ela está falando, né? Ela sente esse amor dentro dela por todas as coisas criadas, pelo céu, pelo sol. Aqui ela está falando das coisas criadas mesmo, né? Que ela fala mesmo, coisas criadas. E aí, justo aqui está entendendo. Por isso que a gente ama. Não tem como não amar, né? Não tem como não amar, né? Quem não as visita frequentemente e forma sua morada nelas para gozá-las, amá-las e não terminar jamais de exaltar a glória daquele que adotou de tão vastas propriedades, que contém tão variadas belezas, seria muito ingrata ser filha do meu querer divino e não fazer a tua morada nas propriedades de quem te gerou. Seria não amar a quem com tanto amor te deu a luz e não reconhecer as riquezas quem te gerou. Né? Seria o que? Falta de amor, falta de reconhecimento, né? Porque é prova de amor de Deus, né? Ele fez com tanto amor, as coisas criadas são feitas com muito amor pra gente, né? Então, assim, como não amar? Como não dar glória, né? Olhar as coisas criadas e reconhecer Deus nessas coisas criadas, né? Reconhecer em tudo. Eis porque é necessidade que tu sentes de girar em toda a criação, porque é coisa tua. E quem te gerou com seu fio elétrico de luz e de amor te chama a gozar e amar o que é seu e teu, e goza ao ouvir teus repetidos refrãos. Venha ao reino do seu Fiat sobre a terra. Depois disso, seguindo meu giro em todas as coisas criadas por Deus, parei quando criou a soberana rainha, toda bela, pura e sem mancha, o novo e maior portento de toda a criação. E meu sumo bem Jesus acrescentou: minha filha, a Imaculada Maria, pequena luz da estirpe humana, porque a terra humana lhe deu a origem, mas foi sempre filha da luz, porque nenhuma mancha entrou nesta luz. Mas tu sabes onde está toda a grandeza? Quem lhe deu a soberania? Quem formou os mares de luz, de santidade, de graça, de amor,
de beleza, de poder dentro e fora dela? Minha filha, o humano não sabe fazer jamais coisas grandes, nem dar coisas grandes. Assim que a rainha celestial teria ficado a pequena luz, se ela não tivesse posto como a um lado seu querer, que era a pequena luz, e não se fazendo investir por meu querer divino, no qual perdeu a sua pequena luz, a qual não é pequena luz, mas sol interminável, que investindo-a toda, formou mares de luz em torno dela, de graça, de santidade. A embelezava tanto, que torná-la toda bela, com todas as tintas das belezas divinas, para fazer apaixonar aquele que a tinha criado. Então, o que Jesus está falando? Então, ela foi criada sem mancha, né? Aí, então, como ela não tinha mancha, ela tinha uma pequena luz, né? Ela tem a pequena luz pura, mas era só uma pequena luz. Aí ele está falando que ela deixou de lado a sua pequena luz para receber a maior luz de todas, que é a luz divina, né? Então, ela só pôde ser preenchida, assim, ela recebeu a pequena luz, né? Quando nasceu, foi criada sem mancha. Ela tinha uma pequena luz, mas ela deixou, né, a luz dela de lado, né? Deixou a luz dela, né? Ela para o quê? Para adquirir a luz divina, a luz de Deus, né? A grande luz, vamos dizer, a luz total. Porque o que ele está falando? Se ela ficasse com a pequena luz, né? Então, se ela fica lá com a sua vontade, mesmo sem mancha, ela não ia fazer grandes coisas. Ela não ia possuir os mares de beleza, mares de sabedoria, né? Ela ia ficar sempre pequena, com a luz pequenininha. Mas como ela deixou a luz dela de lado, né? Não ficou apegada na luz dela e quis viver do querer divino, ela pôde, Deus pôde morar nela, né? E Deus morando nela, ele não faz pequenas coisas, ele tem grandes coisas, ele se deu todo a ela, né? Foi Deus que se deu todo a ela, por isso que ela tem mares, porque é os mares de Deus que ela possuiu, né? Sua Imaculada Conceição, por quanto bela e pura, era sempre uma pequena luz. Não teria tido nem potência, nem luz suficiente para poder formar mares de luz e de santidade se nosso querer divino não tivesse investido a pequena luz para convertê-la em sol, entendeu? Então, mesmo ela nascendo sem mancha, imaculada, ela era uma luz, mas era uma pequena luz. Então, ela não quis, é isso que eu estava falando antes. Então, ela deixou a luzinha de ser uma pequena luz, né? Deixou a luz dela, né? É pequena, de como ela foi criada, para viver da luz divina, né? Para ser o grande sol, senão ela não ia converter em sol, né? Não viraria o grande sol. E a pequena luz, qual era a vontade da soberana celestial, não se contentaria em se perder do sol do Fiat divino para fazer-se dominar por ele. Peraí, vou voltar um pouquinho. Vamos lá. Formar mares de luz e santidade se nosso querer divino não tivesse investido a pequena luz para convertê-la em sol, né? Então, investe, né, a vontade humana com a vontade divina, então converte em sol, né? De pequena luz ela se torna o que é um sol. E a pequena luz, qual era a vontade da soberana celestial, não se contentaria em se perder no sol do Fiat divino para fazer-se dominar por ele. Foi isso o grande presságio, o reino de minha vontade divina nela. Com esta, tudo o que fazia se tornava luz, se alimentava de luz. Nada saía dela que não fosse luz, porque tinha em seu poder o sol de meu querer divino, que por quanta luz queria tomar, tanta tomava. E como a propriedade da luz é difundir-se
dominar, fecundar, iluminar, aquecer. Eis porque a nobreza da soberana rainha, com o sol da minha vontade divina, que possuía, difundiu-se em Deus e dominou-o e dobrou-o para fazê-lo descer sobre a terra. Ficou fecunda do Verbo eterno, iluminou e aqueceu o gênero humano. Se pode dizer que tudo o fez em virtude do reino de meu querer que possuía. Todas as outras prerrogativas me podem chamar adornos desta mãe rainha, mas a substância de todos os seus bens, de sua altura, beleza, grandeza e soberania, foi que possui o reino de minha vontade. Então, assim, se conhece, né, muitas coisas sobre Nossa Senhora, né? Muitas virtudes, muitos atributos ali, né, de Nossa Senhora que se fala, né, de belezas, né, de Nossa Senhora. Mas, na verdade, tudo isso que ela é, por que ela é? Porque, na verdade, o que reina nela é a divina vontade, entendeu? Isso são, por exemplo, os efeitos da divina vontade, né? Então, é os efeitos dela, né? Mas igual ele tá falando, todas as prerrogativas que se fala de Nossa Senhora, na verdade, é os efeitos, mas da vida que ela tem dentro dela. É por causa da vida divina que tem dentro dela. Né? Então, se ela possui todas as virtudes, todas as prerrogativas, tudo, mares de beleza, e a gente vai ler livro, né, sobre Nossa Senhora lá, a mística Cidade de Deus, você fala, meu Deus, que mulher é essa? O que é isso? Tudo isso? Na verdade, porque dentro dela tem a vida de Deus dentro dela. Então, quer dizer, todas essas coisas só é porque tem Deus dentro dela. Porque ela arrebatou Deus, igual está falando aqui, porque ela arrebatou Deus dentro de si. E Deus formou esses mares nela, mas Deus vivendo nela formou esses mares. Né? Então, assim, como é que eu posso dizer? Deixa eu pensar aqui que eu dou uma perdidinha no meu pensamento aqui. Peraí, gente, eu perdi um pouquinho meu pensamento aqui. Então, aqui, ó, a grandeza da soberana rainha foi que possuiu o reino de minha vontade. Por isso dela se diz os menos, e dos mais não dizem nem uma palavra. Isso significa de que minha vontade pouco ou nada conhece. Por isso quase todos são mudos para ela. Peraí, vamos ler de novo, porque aqui tem um final diferente, né? Então, vamos lá. Gente, eu tô lendo primeira vez aqui, então nem sei se alguém entendeu melhor. Passa um áudio para mim, né? Pode passar, gente. É só pra gente ver junto mesmo, né? Então, vamos lá. Vou voltar tudo de novo, porque para entender. Então, vai lá. E como a propriedade da luz é difundir-se, dominar, fecundar, iluminar, aquecer, eis porque a nobreza de soberana rainha, com o sol da minha divina vontade que possuía, difundiu-se em Deus e dominou-o, dobrou-o para fazê-lo. Então, o que a luz divina, o que a divina vontade é, né? Então, tinha seu poder o sol do meu... O que o querer divino é? Luz. E o que a luz faz, né? A propriedade da luz, o que a luz é? Difundir-se, né? Então, espalhar-se, dominar o ambiente, né? Dominar, então ela domina aonde ela entra, ela é fecunda, né? Ela passa porque um sol, ele é fecundo, porque ele dá frutos, né? Se a gente pensar o que o sol faz à terra, então tem muita coisa, né? Então, o sol é tudo, né? Para a terra. Então, fecundar, iluminar, aquecer, né? Então, ela traz, né? Amor, né? Vamos dizer assim, né? O aquecer aqui é um amor, né? Eis porque a nobreza da soberana rainha com o sol da minha divina vontade. Então, o que saía dela? Saía, na verdade, a luz divina, o que Deus é. Né? Saía Deus, que possuía, difundiu-se em Deus e dominou-o, dobrou para fazê-lo descer sobre a terra. Né? Então, ela veio porque ela possuiu Deus em si. Né? Deus cresceu tanto dentro dela, né?
que chegou no domínio do próprio Deus e de trazer ele sobre a terra. Ficou fecunda do Verbo eterno. Nossa, Deus dominou tanto ela, entendeu? Que ela estava aqui na terra, ele teve que descer para viver aqui na terra, né? Ele desceu, o Verbo desceu no seu ventre. Nossa, é muita coisa, né? Assim, muita coisa profunda ainda. A gente precisa entender. Iluminou e aqueceu o gênero humano. Se pode dizer que tudo o fez em virtude do reino do meu querer, que possuía. Todas as outras prerrogativas se podem chamar adornos desta mãe rainha. Mas a substância de todos os seus bens, de sua altura, beleza, grandeza e soberania, foi que possui o reino de minha vontade. Por isso dela se diz o menos. Então aqui, prestar atenção nisso, né? Então tudo, né? Tudo que adornou dela, todas as belezas que ele vê, né? Na verdade é pelo reino, o que vivia, o que morava nela, né? É o querer divino. Então é um Deus que morava ali, Deus que mora ali. Por isso dela se diz o menos, e do mais não dizem nenhuma palavra. Olha só, pelo que eu estou entendendo. Então todos esses adornos, as prerrogativas que se conhece de Nossa Senhora, não é o mais, é o menos, né? É os efeitos, né? Mas o mais não se dizem uma palavra, porque não conhece, né? Então assim, porque a verdade é a vontade divina, é o querer divino, e isso não se conhece, ó. E do mais que é, não dizem nenhuma palavra. Isso significa que de minha vontade pouco ou nada conhece. Ah, agora entendi, entendeu? Então assim, tudo aquilo que a gente conhece de Nossa Senhora não é o mais. São as prerrogativas, são os efeitos da vida divina que vive dentro dela. O que é mais é a vida divina. Entendeu? Esse é o mais, esse é o tudo, né? Por isso, quase todos são mudos para ela. Então, esse é o do volume 23. Vamos seguir o 24. Vou dar um joinha que eu sempre dou para saber que esse já foi feito, já foi lido. Então, vamos passar agora. Aqui, ó, do volume 24. Continuar aqui no volume 24. O trecho é 44. Prestar bastante atenção aqui, que tem bastante coisa aqui no trecho. 16 de setembro, né, de 1928. A Virgem, ao concebeu o reino do Fiat. Ao nascer, nos restituiu os direitos de possuí-lo. Dificuldade em escrever, feridas que Jesus recebe. Eu estava lendo o trecho, eu tinha entendido o negócio errado, agora que eu percebi, né? Então assim, eu vi que bem na hora que eu estava lendo, aí tocou aqui, o celular era do meu esposo, até eu tive que parar, gravação de tela, né, para atender tudo. Mas agora eu sei por quê, né? Porque eu tinha entendido errado. Aqui, ó, a Virgem ao conceber, então achei que era ao conceber Jesus, né? Então foi aqui, ó, concebeu o reino do Fiat. Então a hora que ela concebeu, eu achei que era Jesus, e não é. Então é quando a Virgem nasceu, quando Nossa Senhora nasceu também o reino da divina vontade. Porque ao nascer nos restituiu os direitos de possuí-lo, né? Então assim, eu não tinha entendido, eu tinha entendido que era a hora que Jesus nasceu. Mas não é, é quando ela nasceu. Agora eu tô entendendo um negócio que eu tava lendo lá na metade, eu tava lá na metade, daí tocou o telefone e eu tive que parar, né? Daí tive que parar aqui, mas é porque eu tinha entendido o negócio errado. Meu abandono no Fiat é contínuo, e enquanto seguia seus atos, minha pobre mente parou para pensar na concepção da Celestial Rainha. Gente, é uma coisa tão linda a concepção de Nossa Senhora. Eu não consegui ler o trecho todo agora, eu li só até metade. Agora que veio assim a clareza um pouquinho melhor do entendimento, é uma coisa assim tão
tão maravilhosa a concepção de Nossa Senhora, né? Por isso que eu não sei se a gente já leu aqui, que é o anterior, porque acabo lendo depois demora uns dias para me ler outro trecho sobre a Imaculada Conceição. Por isso que quando nasce Nossa Senhora, né, quando celebra a festa, né, da Imaculada Conceição, se celebra o nascimento da Divina Vontade, né? Então, o nascimento dela significa o nascimento da Divina Vontade nas criaturas, assim, do reino no meio das criaturas. E é isso aqui que esse trecho está explicando, né? Então, quando ela foi concebida, eu vou falar assim que eu estou pensando agora, tá? Daí a gente vai lendo que vocês vão ver o que eu estou falando. Então, quando Deus fez um prodígio, né? Ele fez um milagre para conceber Nossa Senhora, né? Porque ele estava falando aqui nesse trecho que ele não mudou a forma humana. E a forma humana, ela tinha a mancha original, né? Então, Adão pecou, deixou uma mancha. Então, todo mundo nasceu com mancha. Mas a gente sabe que Nossa Senhora não nasceu com a mancha original. E aí, nesse trecho, ele explica que ele pegou o germe humano e purificou o germe humano para depois depositar a alma de Nossa Senhora nesse germe. Ele não mudou o germe humano, entendeu? Ele não mudou. Ele não fez outro. Ele não criou outra coisa. Do que ele criou, que estava manchado, ele limpou. Ele regenerou e limpou para depois colocar a alma de Nossa Senhora. E aí ele está falando aqui que é a única criatura que ele fez isso. Ele não fez mais em nenhuma criatura. Ele não fez mais em ninguém. Não vai. E por quê? Porque não vai precisar. Agora, é isso que ele está falando nesse trecho também. Porque quando ele faz em uma criatura, ele já vê todas as demais criaturas, né? Então, ela é um prodígio. Assim, ela é um bem para todos, né? Que a gente já leu sobre aqui a Imaculada Conceição. Ela é um bem, assim como Luísa é um bem para todos, né? Então, assim, até onde eu li, né? Eu estou fazendo um resumo aqui do que eu estava lendo. E Jesus, quando nasceu, ele se serviu desse germe puro de Nossa Senhora. É muito interessante, assim, a gente entender o que é a concepção de Nossa Senhora. É uma coisa linda. Eu vou parar por aqui, porque eu li, até onde eu li, era isso que estava explicando. Então, vamos ver que Jesus vai falar mais, aí ele ia explicar mais coisa. Então, vamos lá. Então, ela estava com a mente na hora que Nossa Senhora foi concebida. Então, agora, por que a gente entende a beleza, o prodígio de tudo isso, né? De Nossa Senhora ter nascido, tudo, esse bem que é para todos nós mesmos, né? Então, essa concepção dela pura, imaculada, conforme saiu, né? Às vezes é por isso que a gente que fala assim, né? Que a gente sempre ouve, né? Que não é pra gente ter ciúmes. Pelo contrário, é para festejar o que Deus fez, porque é para servir para todos nós mesmos, né? Então vamos lá. Ele parou para pensar na concepção da celestial rainha e na sua grande fortuna de ser preservada da mancha original. E meu amado Jesus, movendo-se em meu interior, me disse. Então Jesus veio explicar isso, né? Ele veio explicar como é que Nossa Senhora nasceu sem a mancha original, né? E não só isso, né? O bem que ele estava fazendo, na verdade, por todos nós, a graça. Que a graça que ela foi acumulada, todos nós recebemos a graça, né? Então, todas as graças que Deus acumulou em Nossa Senhora é para nós recebermos, né? Então, nós recebemos essa graça, na verdade, né? Então, vamos lá. Minha filha, o germe com o qual foi concebida a soberana celestial foi tirado da estirpe humana. Gente, peraí, que eu moro do lado de uma escola e eles ensaiam o negócio do 7 de setembro aqui. Vocês estão escutando bateria, tudo? E é um barulheiro. Deixa eu ver se eu consigo ir para um lugar mais quieto. Princesa, vem. Vem para dentro, vem. Se eu vou para mais quieto aqui. Tá muito barulho.
Vem, filho, vem. Vem, princesa. Vem. Vamos lá. Aí, agora acho que vai ficar mais quieto. Um pouco fechando a porta aqui. Minha filha, o germe com o qual foi concebida a soberana celestial foi tirado da estirpe humana, porque também ela teve sua vida humana como todas as outras criaturas, como a tive também eu, mas com esta grande diferença, não concedida a nenhuma outra criatura, que neste germe humano, antes que fosse concebida sua bela alma, meu Fiat, com sua onipotência, concentrou seus raios neste germe, e com sua luz e calor, aniquilou e fez morrer o que de mal havia nele. Então, isso que eu estava falando antes, né? Então, Jesus, ela nasceu normal, ela viveu como humana, né? Foi do germe humano. Mas antes que ela nascesse, né, Deus purificou o germe, antes de pôr a alma dela, né? E Jesus também, mas isso que ele estava falando aqui, ó, não foi concedido a nenhuma outra criatura, né? Foi só para ela. Mas porque ela é um bem para todos, na verdade. Vocês vão entender mais aqui porque não se necessita. Entendeu? Isso que foi feito em Nossa Senhora não se necessita fazer em todas as criaturas, porque Deus olhou nela, todas as criaturas regeneradas, ele criando de novo, que ele limpas novamente, entendeu? Deus olha, ele vai explicar aqui. Peraí. Ela teve sua vida humana, tá, aqui a gente já viu, né, já leu. E tornando-o puro e santo, e isento da mancha original. E depois foi concebida neste germe a Imaculada Menina. Assim que todo o presságio da Imaculada Conceição foi feito por minha divina vontade, né? Então, assim, não fez outro germe humano, nem o destruiu. Então, vamos lá, vamos ler aqui. Assim que todo o presságio da Imaculada Conceição foi feito por minha divina vontade. Foi antecipado, né? Pela divina vontade. Algo antecipado. Acho que é isso que eu fui ver que era presságio. Eu fui ver essa palavra. Parece que é algo antecipado, né? Então, Deus antecipou na alma, na vida dela, no germe dela, né? Então, assim, Deus antecipou no germe dela, vamos dizer assim, a divina vontade, né? Que antecipou limpar, né? Vamos por assim, deixar puro o germe humano dela, mas aquele próprio que Deus criou. Só que daí ele pegou o germe que ele próprio criou, que tinha mancha, ele foi lá e destruiu a mancha. Então, isso é a divina vontade, né? Então, foi a divina vontade que fez isso, né? Nela. Então, ela nasceu como todos os outros. Isso não mudou, Deus não quis mudar isso, né? A forma humana, o humano, né? De a gente nascer, a alma nascer numa forma humana, ter uma vida humana na Terra. Então, isso não mudou, né? Então, Deus não fez outra coisa. Ele é aquilo que ele sempre quis, né? Aqui, ó, porque não fez outro germe humano, nem o destruiu, né? Então, o que Deus fez? Ele regenerou o germe humano. Ele não destruiu o ser humano. Ele fez o contrário, né? Aquilo que ficou manchado, ele foi lá e regenerou e deixou conforme ele tinha criado, né? Então, ele tinha criado, Adão foi lá, pecou, deixou uma mancha. Aí, na soberana rainha, ele pegou o germe que ele tinha criado, que estava com mancha, foi lá, tirou a mancha antes de colocar a alma, né, dentro desse germe. Então, ele regenerou aquilo que ele criou, né? Então, é isso que eu estou entendendo do que ele falou. Porque ele falou que, ó, não destruiu o humano, né? Mas sim o purificou, e com seu calor e luz, lhe tirou todas as manias que tinha contraído este germe pelo pecado de Adão. E fez retornar o germe humano nela, tal como havia saído de nossas mãos criadoras, né? Então, ele regenerou esse germe, deixou ele novamente como Deus, como ele tinha criado, né? Ele limpou.
Por isso, assim que foi concebida a pequena Virgem Rainha, assim foi concebido nela e nas gerações humanas o reino de minha divina vontade. Porque nós, ao formar, olha, isso aqui que é uma chave muito interessante do trecho. Então, assim, aí a gente fica pensando, Nossa Senhora, né? Esse prodígio, né, que Deus tudo fez aqui. Mas olha só o que Jesus fala aqui. Por isso, assim que foi concebida a pequena Virgem, então quando ela foi concebida, então o que foi concebido nela e nas gerações humanas foi concebido, na verdade, o reino, né? Deus estava nascendo também de novo nas criaturas, aquilo que se tinha perdido. Porque o que é um reino? O que é o Éden, assim vamos dizer? O que é esse paraíso? O paraíso é Deus, o próprio Deus. Viver na criatura, esse paraíso que Adão vivia, né, que Nossa Senhora viu, é Deus que vive na gente, porque Deus que é o paraíso, né? Deus que é o paraíso. Mas Deus não pode viver numa criatura plenamente, né? Viver plenamente, como é o que ele criou, se a criatura tem a mancha do pecado. Entendeu? Então, Nossa Senhora já nasceu sem a mancha, então ela já nasceu plena, já Deus habitando nela. Aí depois Deus só foi expandindo nela, só foi se expandindo, por isso que foi formando mares ali. Deus foi só na expansão, chegou a tal ponto, né, que ele mesmo fala, que o que ele é por natureza, ela é por graça, né? Então ela chegou nesse ponto, né? Então assim, então aqui, mas olha o que Deus está falando, o que Jesus está falando. Porque nós, ao formar e dar a uma criatura graças surpreendentes, então Deus deu uma graça surpreendente a uma criatura, então ele precisa de um exemplar. Olhamos nela a humanidade de toda a família humana, como se fosse uma só. Entendeu? Então, quando Deus olha a família humana, ele olha belo e puro. Então, ele conseguiu. Você está entendendo? Que ele viu, Nossa Senhora? Ele olha a família humana pura, bela, como ele criou Nossa Senhora. É assim que ele vê a família humana. É assim que ele vê. Porque ele deu a graça, né, para ela e vê todos dessa forma, né? Ele já vê tudo, ele vê assim. Olha, então assim que foi concebida a Virgem neste germe, isento de toda mancha, que foi obra do Fiat Divino, assim ficou concebido de novo na humanidade o seu reino divino. E assim que a Imaculada Virgem nasceu, assim foi restituído o direito de poder possuí-lo, né? Então, assim, ela nasceu, aí teria que o quê? Tomar posse, né? Então, ela tinha o direito de ter o reino, entendeu? Assim que ela nasceu, como ela nasceu dessa forma, né, concebido, ela tinha o direito de ter posse. Ela nasceu, ela veio para a Terra. Mas aqui na Terra ela tinha o direito, porque ela não tinha mancha original. Ela tinha o direito, porque ela era pura. Ela tinha o direito de ter o reino. Ela teve a posse, entendeu? E ela tinha o direito de possuir o reino, porque é o que Deus fez, da forma que Deus criou, na verdade. Né? Então, o homem possuir a Deus e ter posse de Deus. Exatamente isso. Mas tem que estar no reino, né? Tem que estar no querer divino. Então, como ela nasceu, ela veio aqui para a Terra com o querer divino de Deus, né? Por causa dela ter nascido sem mancha, sem o pecado. Na verdade, quando ela já veio à Terra, ela já tinha passado no teste, né? A gente já viu isso. Então, ela já veio com direito de nascer aqui na Terra e possuir o reino.
E Deus tinha que dar o reino para ela, porque ela tinha direito. É simples assim, ela tem o direito. Agora, ao vir eu à terra para tornar carne humana, me servi do germe da soberana do céu. Então, o que aconteceu? Né, Jesus podia vir, porque já tinha um germe humano sem mancha. Daí ele se serviu do germe que não tinha mancha. Ele já podia vir, né? Porque tinha alguém aqui que não tinha, ele podia, e que tinha direito do reino, porque ele é o reino. Então tinha direito de possuir Deus e Deus ter que vir. E aí ele podia vir porque ele tinha livre acesso, porque não tinha mancha, né? Então ele se serviu do germe. E se podia dizer que junto com ela trabalhamos para formar de novo este reino nas gerações humanas, portanto não resta outra coisa que conhecer para possuí-lo. E por isso estou manifestando o que pertence ao reino e à minha vontade divina, a fim de que a criatura percorra seus caminhos, siga nossos passos e entre em posse dela. Então vamos lá, vamos prestar atenção. Então agora eu viro a terra para tornar carne, né, para virar a palavra de Deus, né, o reino, né, veio a terra, né, então vamos lá, a palavra, né, o verbo se tornou carne, aí ele se serviu da forma humana, mas de uma forma humana já restaurada, né, já sem a mancha, né. E se podia dizer que junto com ela trabalhamos para formar de novo este reino nas gerações humanas. Então, junto com Nossa Senhora, né? Portanto, não resta outra coisa que conhecer e possuí-lo. Então, preciso o quê? Conhecer e possuí-lo. E por isso estou manifestando o que pertence ao reino e à minha vontade divina, a fim de que a criatura percorra seus caminhos, siga nossos passos e entre em posse dela. Então, como Deus viu em Nossa Senhora todas as outras criaturas, né? Então, é direito, já virou direito da gente possuir o reino, né? A gente tomar posse dele. Mas Jesus quer o quê? Que a gente conheça para poder possuir. Sem conhecer, a gente não pode possuir, porque ele não vai dar, não consegue dar um reino tão santo sem a gente conhecer. É isso que às vezes ele fica explicando muito no livro do céu sobre isso, né? Precisa conhecer para vocês amar, para vocês tomar posse. Então, quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente vai possuindo, né? Porque virou direito nosso, entendeu, Porque Deus olhou em Nossa Senhora. Ele já viu nós, todo mundo com o nosso germe que tá. Então, imagina, por isso que acho que no trecho de novo ele falou que a gente nasceu de novo, né? Você reparou que no trecho anterior que a gente leu, estava lá que ele fala que a Luísa nasceu de novo, quando ela entrou na vida divina? É a mesma coisa. Então, quando a gente entra na divina vontade, né, a gente dá a nossa vontade, troca pela divina, é como se Deus tivesse feito essa limpeza, né? Deus começa a fazer a limpeza no nosso germe com a potência do seu fiat, né? Fez essa limpeza no nosso germe, né? Tá fazendo essa limpeza. Mais ou menos isso que eu pensei agora, né? Assim, nesse sentido dessa limpeza, né? No nosso germe, porque ele vai ficar sem a mancha original. Ele tá limpando a mancha original. Porque ele fez Nossa Senhora antes dela nascer. E isso só foi feito nela. Antes de nascer e colocar uma alma lá, é isso que Jesus está falando. Isso só foi feito nela. Mas como ele fez nela, ele já viu em toda a geração humana fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma limpeza no germe humano, tirando a mancha. Porque daí a criatura pode viver de novo no reino. Entendeu? Não sei se estou conseguindo falar assim o que eu estou entendendo aqui, né? Se estou conseguindo explicar sobre isso, né? Porque é a mesma coisa, daí a gente vai conhecendo, e vai possuindo, né? E por isso estou manifestando o que pertence ao reino e à minha vontade divina, a fim de que a criatura percorra seus caminhos, siga nossos passos e entre e tome posse dela.
E minha divina vontade, com seu calor e luz, Ah lá, olha Jesus confirmando o que eu estou falando aqui. Eu não tinha lido isso aqui. E minha divina vontade, com seu calor e luz, repetirá o prodígio de tirar as manias nocivas que possui o germe humano. Falei? Assim, eu não, né? Não é eu que falei, não, desculpa. É Jesus mesmo, né? Já pensando aqui nos pensamentos, né? Porque o que ele fez com Nossa Senhora, ele está fazendo conosco também. Porque já está feito em uma criatura. Entendeu? Porá o germe de luz e calor e se constituirá a vida do germe. Né? Então, assim, vai formar vida, né? Assim se trocarão a posse. Então, vamos lá. Assim se trocarão a posse. Minha divina vontade tomará posse do germe para formar nele sua vida de luz, de calor e santidade. E a criatura retornará para tomar de novo posse do reino de meu Fiat divino. Então, o nosso germe é purificado, né? Fará a mesma coisa com luz e calor. Vamos lá. O prodígio, né, de tirar as manias nocivas que possui o germe humano. E para estar segura, porá o germe de sua luz e calor e se constituirá a vida do germe. Né? Então, a nossa vontade, vamos pensar assim, né? Porque foi na vontade. Então, qual que será a luz, o nosso calor? Qual que será a nossa vida? Vai ser a vida da vontade divina. E assim se trocarão a posse. Né? Então, assim, minha divina vontade tomará posse do germe. Eu acho que minha divina vontade tomará posse da vontade, né? Para formar sua luz, vida de luz, de calor, de santidade. E a criatura para tomar de novo posse do reino do meu Fiat divino. Então, olha, minha filha, tudo está preparado. Prestar bastante atenção aqui. Não se necessita outra coisa que fazê-lo conhecer. Então, assim, está tudo preparado. O que se necessita? Então, aqui não se necessita outra coisa. O que é a outra coisa? Não se necessita outra coisa. Não se necessita, além do que? De conhecê-lo. Então, precisa conhecer o que concerne o meu divino querer. O que concerne é o que contém, né? Aí eu já vi essa palavra também. Se quiser pesquisar aí, concerne é o que possui, né? O que é como se fosse assim as propriedades. A gente precisa entender, né? Como assim, sobre a divina vontade mesmo. A gente precisa conhecer, né? O que conhecer é entender o que tem, né? O que é a divina vontade, né? Quer ver? Vamos ver o que é essa palavra? Vamos lá. Concerne, vamos por aqui. Concerne, significado. No que diz respeito, né? A gente precisa, as propriedades, né? Quanto à relatividade, exemplo, no que concerne as intervenções do debate, já está tudo agendado. Vamos buscar mais aqui uma outra definição aqui. O que significa concerne? Expressão que concerne no que está relacionado com, a respeito, do que concerne as opiniões do Congresso, já está tudo registrado. Então é isso, né? A gente precisa o quê? Entender a respeito do reino, saber o que ele é, como ele é, né? Não sei como que a gente pode falar que essa palavra, né? Não sei se deu para entender um pouco. Do que pertence, importa, pertence, interessa, olha só, né? Então, assim, é isso que a gente precisa entender, do que é importante, do que pertence, do que nos interessa, entender sobre, né? Então, é entender sobre, né? Então, a gente precisa entender, senão não tem como tomar posse, mas já está tudo feito, já está tudo preparado pra gente, a gente falta o quê? Entender e tomar posse, né? Espera aí, que aqui mudou bastante. Aqui minha tela do celular, ela pula de um jeito que eu nem sei. Vamos voltar aqui o trecho. Isso aqui são os outros que ainda tem que ler. Eu separei todos e estamos lendo aqui.
Vamos ver aqui. Acho que é esse próximo, né? A gente estava lendo é esse aqui, ó. Acho que é. Aí, é esse mesmo. Então, vamos lá. Aonde paramos? Aqui. Olha aqui, paramos aqui, ó. Então, olha, minha filha, tudo está preparado, não se necessita outra coisa que fazê-lo conhecer, e por isso eu tenho tanta pressa de que conheça o que concerne o meu divino querer, para pôr nas criaturas o desejo de possuir um bem tão grande. Né? Então, quanto mais a gente vai conhecendo, entendendo, né, se interessando, mais a gente vai desejando, né, mais a gente vai tendo desejo, né, de possuir um bem tão grande, a fim de que minha vontade, atraída pelos desejos delas, olha só, vai vendo. Então, mais a gente vai conhecendo, mais a gente vai desejando ele. Então, a gente vai pedindo. Ó, por que a gente pede o reino? Né? Jesus sempre fala que a gente vai, quando a gente vai, quando eu tá meditando uns trechos, ele fala assim que a gente tá pedindo, implorando, né? Você já reparou? Agora que eu entendi isso aqui, que Jesus está falando que quando a gente entra nele e passa a vivê-lo, a gente passa a chamá-lo. Porque a gente vai se interessando por ele, vai compreendendo e vai se interessando. Quanto mais a gente vai interessando, mais a gente quer conhecer. E quanto mais a gente conhece, mais posse a gente vai tendo. Reparou? Porque daí a gente vai possuindo, né? Então aí ele vai tendo que vir sobre a terra, mandar mandar entendimento, mandar se eu estou interessada em saber mais, eu quero mais, Jesus quer saber mais. Aí no outro dia eu quero saber mais. E aí, eu vou tendo interesse, né? Igual ele tá falando aqui. E ele tem que o quê? Mandar, né? Olha aqui, porque se a gente tá com o germe restaurado lá, né? Vamos dizer assim, e tá vivendo no reino, a gente tem direito de possuir, né? E aí a gente vai querendo saber mais, saber mais, saber mais. Então, ele vai trazendo o reino sobre a terra, né? Então, vamos lá. Aqui, ó. Atraída pelos desejos dela, possa concentrar seus raios luminosos e com seu calor cumprir o prodígio de restituir o direito de possuir seu reino de paz, de felicidade e de santidade. Então, vamos lá. É longo o trecho esse, né? Depois disso, devendo escrever o que Jesus me tinha dito, me parecia quase impossível. Então, Jesus falou tudo isso para ela, né? E ela tinha que escrever, é obediência. Então, ali parecia quase impossível. E fazendo a primeira tentativa, a segunda e a terceira, e vendo que não o conseguia, pensava entre mim que o bendito Jesus não queria que eu escrevesse mais, e por isso também eu não devia querê-lo. Assim que tirei o pensamento de esforçar-me mais, mas depois quis provar de novo e parece que eu consegui. Olha só que interessante. Às vezes a gente medita, não dá certo. Aí tenta meditar o trecho de novo, não consegue. Aí tem hora que você fala assim, meu Deus, o que será? Eu fui meditar o trecho é o de ontem, não é nem o de hoje. Eu tenho que ver o de ontem ainda. Se eu contar que aconteceu isso, mas na hora, é que ontem eu fiz uma meditação e aí eu entendi uma coisa que aí eu fui pôr em prática agora, né? Então eu falei assim, vou ler, veio na minha cabeça que era para ler sobre a Imaculada Conceição. Porque eu li o trecho, eu entendi, mas não ficou assim, sabe? Daí eu falei assim, eu vou... Ontem o que eu entendi? Que quando a gente tá assim, é pra gente buscar mais, né? Então assim, quando a gente pensa que tá meio... não tá entendendo, é porque é pra gente buscar mais, porque Deus quer dar mais. Então, ele assim, é de uma forma da gente buscar mais, né? Ou dentro do próprio livro do céu, ou ler algum trecho da Valtorta, alguns outros livros, mas dentro da divina vontade mesmo, né? E aí eu vim ler sobre a Imaculada Conceição. E vocês podem ver que eu tô lendo, não tô assim, nem sei. A meditação aqui é essa minha mesmo, simples, talvez eu possa entender mais depois, né? Não entendo tudo na hora, é normal. Do jeito que vocês estão vendo aqui é o jeito que eu leio o trecho mesmo, dessa forma mesmo. Eu repito muito, volto no trecho, volto palavras, vou lá ver o significado.
Aí depois que eu leio assim, passa um pouco, eu entendo mais. Daí acabo entendendo. Ou às vezes eu vou ler um outro trecho, por exemplo, o tema de amanhã, de repente, e aí parece que tudo se encaixa, sabe? Então acontece muito isso também. Mas aqui, ó, pra você ver, ela tá falando da dificuldade, e essa dificuldade a gente também passa. E assim ela falou, olha aqui, então, assim que tirei o pensamento de esforçar-me mais. Não, peraí, ó, se esforçar mais, né? Então ela fez uma, não deu, fez outra, não deu, ela achou que não devia escrever, mas depois veio o pensamento dela para se esforçar mais. Eu acho que tá aqui, na verdade, tá afirmando que eu pensei aquilo que eu falei ontem, né? Que é pra gente buscar mais, né? Esforçar um pouco mais. Mas depois quis provar de novo e parece que eu consegui. E com mais facilidade que as outras vezes. Olha só. Então, então pensava em mim. E por que tantos sacrifícios, tantas fadigas, provas e mais provas para escrever, sem poder fazê-lo, e depois de tantas fadigas fazê-lo com facilidade? Então vamos ver o que Jesus faz. Jesus vai explicar alguma coisa aqui. E meu doce Jesus, saindo de dentro de mim, disse-me: Minha filha, não te preocupes. Quis gozar um pouco de ti. Ah, e saborear o doce extrato dos seus sacrifícios. Conforme você tentava escrever e não podia e voltava a tentar, eu me sentia ferido por seu amor ao querer te sacrificar em escrever para cumprir minha divina vontade. Meu Deus do céu, Jesus faz muito isso comigo. Misericórdia. Gente, vocês querem ver ele fazer isso? Mas não teve uma vez que não foi feito isso. Ai, Jesus, hoje eu estava até vendo já o tema do Kairos, congresso. Senhor, Pai da misericórdia. Hoje eu estava olhando lá. Acabei de pegar, falei, eu vou ter que começar a separar os trechos, né? E aí já estava passando na minha mente isso, sabia? Eu falei, ai, Senhor, só falta o Senhor fechar tudo a minha mente. Ai, o Senhor fecha, eu tento, choro. Gente, eu chego a chorar de nervoso. Sacrifico pra caramba. Pensa num sacrifício. Vou falar pra vocês que é um sacrifício. E aí depois sai na última hora. As palestras, os negócios, sabe? Tudo sai na última hora. Aí, depois eu falo assim, meu Deus do céu, o que é isso? Parece que ele tá dizendo aqui, ó. Eu fui mexer hoje, eu falei, ai, Senhor. Não, sério, a hora que eu peguei assim, eu falei, pelo amor de Deus, Pai, não faz aquilo não, porque é muito dolorido. É muito, sabe? Eu falo, é muito estressante, né? De fechar o véu assim, eu leio, gente, eu leio o trecho, eu leio. Ó, já teve vezes de eu ler, de eu separar um monte de trecho, ler, entender tudo a hora que eu tava lendo. Aí na hora que eu tinha que gravar o áudio, eu não lembrava, assim, não sei o que acontecia, dava um branco. E aí eu tinha que fazer picado. Olha só, e a Luísa aqui passando por isso. E agora Jesus veio explicar. Olha só, minha filha, não te preocupes, quis gozar um pouco de ti e saborear o doce extrato dos seus sacrifícios. Conforme você tentava escrever e não podia, e voltava a tentar, eu me sentia ferido por seu amor, ao querer te sacrificar em escrever para cumprir minha divina vontade. E eu, para gozar das feridas que me te fazia impossível ter os olhos abertos para escrever. Gente do céu, é isso que eu estou falando para vocês, é isso aqui mesmo. A gente não consegue, o olho, é isso que eu falei, parece que, olha só, eu fazia impossível ver teus olhos para ver, olha só. Não queres que o teu Jesus se divirta contigo e goze um pouco? Além disso, tu deves saber que o sacrifício para cumprir minha vontade forma o sangue puro, nobre e divina alma. Como alimento, forma o sangue ao corpo. E eu mergulhando neste sangue, meu pincel de amor, me divirto formando nela mais bela, mais graciosa. Entendeu? O que Jesus está falando é um sacrifício. Mas por causa desse sacrifício, desse sofrimento, fica mais puro. Você está entendendo? Aqui forma o sangue puro. Fica puro.
Fica puro vontade de Deus, entendeu? Fica puro. Tá vendo aqui? Forma que o mais puro, o mais nobre e divina alma, como o alimento forma o sangue ao corpo. E eu mergulhado neste sangue, meu pincel de amor, me divirto formando nela mais bela, mais graciosa, minha imagem na criatura. Por isso me deixe fazer, e pense só em fazer minha divina vontade, e eu farei alguma coisa de mais belo na pequena recém-nascida de minha adorável vontade. Então esse é o segundo trecho, né? Meu Deus do céu, perfeito, né? Eu vou fazer aquele joinha aqui, né? Marcar para saber que a gente já leu esse. E aí ficou 2 trechos. Aí o próximo é esse aqui. Eu vou já falar uma coisa que eu prestei atenção aqui. Tá vendo? Eu às vezes presto atenção nessas coincidências que não são coincidências do livro do céu, né? Olha a data que Jesus veio, né? No dia 8 de dezembro. Olha lá, ela escreveu aqui no dia 8 de dezembro, que é o dia da Imaculada Conceição, no mês de dezembro. Mas olha o volume 25, capítulo 12, né? 25/12 é 25 de dezembro, é o nascimento de Jesus, né? Então, não sei. Eu não li isso aqui, tá? Mas é que eu vi essa coincidência aqui, achei interessante. Então, hoje é esse trecho, aí no próximo a gente vai começar nesse aqui, tá? Então, amém.